O principal motivo do seu relacionamento amoroso não estar indo bem é um só. Você está tentando juntar peças que você não conhece bem. E olha só, eu não tô falando de peças que não se encaixam, eu tô falando de peças que você não conhece bem. E quando eu digo que você não conhece bem, vamos substituir isso por você não sabe direito como funciona. Quando eu atendo casais, uma das coisas que eu já procuro mostrar logo no primeiro encontro é que esse casal não se conhece bem, não conhece bem como funciona a mente e o mundo emocional um do outro, apesar de conviverem juntos. E aí, como você pode querer que o outro mude, que o outro te atenda, se nem você conhece bem como você funciona e como funciona o seu mundo emocional? Mas eu posso te garantir uma coisa: metade dos problemas que você tem hoje no seu relacionamento vão deixar de existir a partir do momento que você conhecer qual das 5 sensações ou quais das 5 sensações básicas registradas no seu sistema nervoso você é mais sensível. E a partir daí você vai tanto parar de se exigir tanto, quanto exigir tanto do seu parceiro, respeitando e acessando o mundo emocional dele pelo que ele é. Então, antes de eu falar para você como é possível identificar qual a intensidade dessas sensações básicas você registrou no seu sistema nervoso, eu vou falar para você quais são elas. E eu quero que você pense em você agora. Tenta se identificar com alguma ou algumas dessas sensações básicas. Não pensa agora no seu parceiro, pense em você, tá bom? Então, essas 5 sensações básicas que estão registradas no sistema nervoso são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. A verdade é que a sua mente foi programada para evitar ressentir essas sensações, que a partir de agora eu vou chamar de dores, tá bom? Então, por que evitar ressentir? Essas sensações elas já foram sentidas com muita intensidade no período em que o seu sistema nervoso estava sendo formado e essas sensações estão registradas no seu corpo. E veja que agora eu vou começar a trazer o corpo para falar sobre como é possível saber quais as intensidades dessas dores estão registradas no seu corpo. Então, sua mente e seu corpo foram formados durante o processo de milenização do sistema nervoso. Eu não vou aprofundar muito em como funciona cada etapa da formação dos traços de caráter, mas eu vou resumir aqui brevemente para que você possa entender que quando você não entende como a sua mente funciona, você começa a exigir de você e do parceiro coisas que talvez vocês não deem conta. E aí isso gera conflito, isso gera desentendimento e muitas vezes coloca o relacionamento a um fio. Pela falta de autoconhecimento, pela falta de saber como a sua mente funciona, como é o mundo emocional do seu parceiro. Presta atenção agora nesse processo de 5 etapas que moldou tanto a sua mente quanto o seu corpo, que deixou então registrado aquelas 5 sensações básicas que você não sabe qual é a intensidade que você tem delas aí e muitas vezes não sabe lidar com elas. Vamos lá. Vou fazer um alinhamento aqui com você antes de falar os nomes dos traços de caráter. São nomes que às vezes a gente pode querer associar com o conhecimento que a gente tem de TV, de série, de filme, de novela, ou mesmo achar que tem alguma coisa a ver com algum tipo de psicopatologia, mas não são. Esses nomes foram dados pelos primeiros cientistas, pelos primeiros psicanalistas que estudaram a relação entre corpo e mente, lá na década de 1940, 1950. E a análise corporal manteve os mesmos nomes que eles colocaram, tá bom? Então, nessas 5 etapas do processo de formação da mente e do corpo, o primeiro passo, a primeira fase acontece ainda dentro do útero. Então, quem passou por uma gravidez complicada vai ter uma intensidade maior do traço de caráter que chamamos de esquizoide. As pessoas com intensidade nesse traço geralmente são magras. Por quê? Porque toda a energia, toda a força está na mente e não no corpo.
Então, elas geralmente usam óculos, têm o corpo mais magro, são pessoas que são extremamente racionais, práticas, que têm muita criatividade, ideias disruptivas, então bastante energia na mente, porém, como o corpo tem pouca força, então são pessoas pouco executoras, são pessoas que falam muito pouco, que preferem ficar mais caladas, que não gostam tanto de aprofundar nos contatos e nem nos relacionamentos nesse sentido de conexão, porque o mundo todo dela, toda a energia dela está na mente. E tem uma coisa importante para saber sobre esse traço de caráter. Os esquizoides, eles não gostam de incomodar. Então, eles realmente vão ser pessoas que ficam mais isoladas e não são proativas, porque elas têm muito medo de serem rejeitadas. Cada etapa dessa tem uma explicação física, biológica, técnica, mas eu não vou agora falar sobre isso para o vídeo não ficar muito longo, mas depois eu gravo um conteúdo mais específico para cada fase, tá bom? Então, a segunda etapa chega quando o bebê sai do útero e entra na fase de amamentação. E aí, quem mamou de mais ou quem mamou de menos vai se identificar mais com esse traço de caráter que eu vou falar agora, que é o oral. O traço de caráter oral dá para o corpo formas mais arredondadas, até um aspecto assim um pouco infantil. E são pessoas que gostam muito de se comunicar. Até o nome oral já é bem sugestivo, né? Então são pessoas que se conectam com muita facilidade, são muito empáticas, muito intuitivas e detestam fazer as coisas sozinhas ou ficar muito tempo sozinhas. São pessoas que gostam de ter companhia para tudo, o tempo todo, porque elas morrem de medo de serem abandonadas, de se sentirem abandonadas. Então, a terceira etapa de desenvolvimento da mente e do corpo acontece quando a criança já tem um domínio sobre o tronco, já se mexe bem no tronco, controla bem, mas ainda não tem esse mesmo nível de controle nas pernas, porque o processo de mielinização do sistema nervoso ainda não desceu o suficiente. O processo está na coluna, mas não desceu o suficiente para que haja maior nível de sensibilidade nas pernas, somente no tronco. E nessa fase é que se desenvolve o traço de caráter psicopata. Então, como a gente combinou lá no alinhamento, esse nome é científico, não tem nada a ver com o conhecimento de TV ou mesmo psicopatologia, tá? Então, as pessoas que têm intensidade nesse traço, elas vão ter o formato do corpo como um triângulo invertido. E esse formato vai aparecer principalmente no tronco e até mesmo na cabeça, aquele queixo mais pontudo. São pessoas extremamente articuladas, negociadoras, que gostam de liderar, gostam de criar planos, mas são pouco executoras. Então, são pessoas que mandam muito e fazem pouco, preferem que os outros façam. E uma característica importante é que esse traço ele não se conecta tanto às pessoas, ele não gosta de falar sobre os seus sentimentos, então é um traço mais frio. Porque o medo das pessoas com intensidade nesse traço, o traço psicopata, é serem manipuladas, serem enganadas, serem usadas. Então, essas pessoas elas acabam se tornando mais distantes, ao mesmo tempo que tem uma facilidade muito grande de convencimento, um poder muito grande de articulação. E aí, já tá se identificando com algumas dessas sensações básicas? Mas lembre-se, é para você pensar em você agora, não no seu parceiro, tá bom? Então, vamos para a quarta fase do desenvolvimento. Então, o quarto traço de caráter que se forma na nossa mente, deixa esse registro no nosso corpo, é o traço masoquista. Mais uma vez, não é pra gente aqui linkar qualquer tipo de conhecimento dos filmes. Então, quando acontece a formação desse traço de caráter? Durante o período de desfraude, quando a criança ainda não tem o pleno controle do esfíncter anal, e ela se sente ali humilhada, sente que tá fazendo alguma coisa muito errada, quando não consegue controlar o cocô e esse faz cocô na calça. Então, ali ela passa por um sentimento de humilhação e de julgamento muito grande, onde o principal objetivo dela é o controle, é aguentar
essa pressão interna, essa sensação de ter que controlar para não fazer merda. As pessoas com um traço de caráter masoquista com muita intensidade, elas vão ter corpos quadrados, que mostram que são corpos fortes, corpos com bastante densidade, porque o cérebro formou aquele corpo para aguentar a pressão, literalmente para não ser reprovado, que é passar pela humilhação de fazer cocô na calça. Então o corpo se torna muito quadrado, passando essa sensação de muita força. E principalmente no bumbum, tem aquele bumbum quadrado, até amassadinho, e às vezes tem tanta pressão ali na região do esfíncter que a pessoa fica apertando tanto o bumbum que as pernas os pezinhos até se abrem para fora, que é para aguentar ainda mais essa pressão. Tudo isso para evitar fazer merda, levar uma bronca, receber a reprovação das pessoas. Então, as pessoas com traço masoquista são pessoas muito metódicas, que pensam em tudo, são até mais lentas, porque elas têm que pensar em vários detalhes e são muito consistentes. O que elas começam, elas terminam, justamente porque o cérebro delas desenvolveu nelas o potencial muito grande de métodos e processos, porque o controle para que não faça as coisas erradas e seja reprovado e seja humilhado pelas pessoas faz com que as pessoas de traço de caráter masoquista queiram ser muito perfeitas, muito corretas, porque elas morrem de medo de sentirem novamente aquela humilhação de fazer merda. E o último traço de caráter que se forma é o traço rígido, e é muito importante, quando a gente fala de relacionamento amoroso e sexualidade, levar em consideração esse traço, ele precisa ser muito bem observado, porque esse traço é formado no momento em que o aparelho reprodutor do menino e da menina recebe novas sensações ali, sensações que até então a criança não tinha, não conhecia o que eram aquelas sensações. Nessa fase do processo de mielinização, esse processo está acontecendo no ponto final da coluna e faz com que a percepção e o desenvolvimento da sexualidade na mente e no corpo aconteçam, de forma que o menino fique mais conectado à sua mãe e a menina mais conectada ao seu pai, que é o famoso complexo de Édipo ou triângulo de Édipo que o Freud falou lá no começo na psicanálise. A menina, que até então perde o seu grande amor, o seu primeiro grande amor, que é o seu pai, e o menino que perde o seu primeiro grande amor, que é a sua mãe, então ali nessa fase aonde fica claro que pai e mãe são um casal e a criança não tem um par, é assim que ela enxerga dentro da cabeça dela. Junto com isso, todo esse conceito de sexualidade nascendo no corpo da criança, então as pessoas que têm intensidade do traço rígido vão desenvolver corpos super competitivos, atraentes e bonitos, porque é para não perder mais. Vão ser pessoas ágeis, vão ser pessoas perfeccionistas, vão ser pessoas que também têm bastante energia no corpo, porque o corpo precisa estar pronto para a ação, então são pessoas que têm grande energia de execução, e elas são assim porque elas não querem passar novamente pela sensação da traição, pelo fato ali da mãe ter escolhido o pai ter escolhido a mãe como par e não a criança. É óbvio que todo esse entendimento é inconsciente, mas ele acontece na maturação do nosso desenvolvimento no sistema nervoso. Esse traço rígido se desenvolveu então quando a criança estava ali numa triangulação, tentando formar um par com a mãe ou com o pai, só que pai e mãe já eram um par e essa criança ficou de fora. Então, na vida, na carreira, nos relacionamentos, quem tem o traço de rigidez com bastante intensidade, vai ter muita dificuldade de focar numa coisa só, vai estar sempre se sentindo dividido. E as pessoas com esse traço passam a vida tentando evitar a sensação de traição, de exclusão, de ser trocado, de ser deixado de lado. Agora, a pergunta que não quer calar. Como é que tudo isso pode estar afetando a sua vida, o seu relacionamento amoroso? Ou ainda, uma pergunta melhor.
como é que tudo isso pode salvar o seu relacionamento, o seu casamento, a sua vida amorosa? Mas vamos nos concentrar então na primeira pergunta, até mesmo porque se você souber como é que isso está afetando os seus relacionamentos, a sua vida amorosa, você vai poder parar de criar ou de alimentar problemas que você não precisaria ter se você soubesse como a sua mente funciona de verdade. O que eu quero que você entenda nesse momento? Primeiro, tem coisas que você sente e não é culpa da pessoa que está do seu lado. Você sente porque o seu sistema nervoso está programado assim. E para evitar essa sensação de rejeição, de abandono, de manipulação, de humilhação e de traição, você acaba descontando em quem está ao seu lado, que no caso é o seu parceiro ou sua parceira. E é aí que os problemas começam. Então, esse peso que acontece dentro do seu relacionamento precisa e pode sair. Você não precisa jogar as dores dos seus traços de caracteres no seu parceiro e nem precisa aceitar que ele faça isso com você. Segunda coisa, tem coisas que o seu parceiro faz com você, sua parceira faz com você e você odeia. Só que ele não sabe disso e você não sabe porque você reage tão mal com isso. Vou dar um exemplo. A pessoa que tem o traço de caráter esquizoide, que gosta de pouco contato, que não gosta que fiquem tocando muito nela na hora de falar. E aí ela tá se relacionando com uma pessoa que tem intensidade do traço oral, que gosta de falar bastante, que gosta de contato físico, de abraçar e de apertar. O que vai acontecer nessa relação? Então, o esquizoide pode, de repente, estar passando por um momento onde ele está se sentindo super rejeitado, que é o seu trauma, a sua dor. E quando ele se sente assim, ele vai se tornar super ácido. Não vai querer saber nem de contato físico, nem de visual, nem de emocional, nem de nada. E aí, esse par que é muito oral vai se sentir como? Vai reagir como nessa hora? Então, é preciso aprender a respeitar a dor emocional do outro, aquilo que o outro precisa dar como sinal de que está passando por um momento de dor e não pegar para si. E muitos relacionamentos acabam indo por água abaixo, como num exemplo que eu dei aqui, né? Então, o esquizoide precisa ficar um tempo na caverna dele, né? Ali fechado, porque ele tá se sentindo rejeitado, porém isso faz com que o oral se sinta extremamente carente e abandonado. E aí os conflitos começam. Só que aí que acontece o problema. Por quê? Aquele na relação que tá super ácido, não quer contato, não quer nada, tá precisando ficar isolado, tá precisando ficar no seu cantinho. E ele não sabe disso e ele nem sabe por que ele precisa disso. E o outro, que é mais oral, que quer contato, que tá se sentindo abandonado, acha que é com ele, que é por causa dele. E nisso, em vez de dar o respeito e o espaço, a dor que o outro tá sentindo e o tempo que o outro precisa, esse que é mais oral, a tendência é fazer mais, se doar mais, e aí ele acaba até sufocando o parceiro que não tem espaço para não existir um pouquinho. E aí começa o grande conflito das relações. E o terceiro e último ponto, ele é muito importante. Cada traço funciona de um jeito, cada traço sente e manifesta amor de um jeito. Então, se você não percebe o que é o amor para você, vai ser extremamente difícil você perceber as demonstrações de amor do outro. Vai ser mais difícil para você se sentir amada ou amado. Tem gente que explica o que sente, tem gente que demonstra afeto, tem gente que demonstra amor suportando e compartilhando os momentos difíceis ao lado do outro. Tem gente que demonstra amor negociando. Então, cada um vai demonstrar amor de uma forma. E o casal que não sabe como o outro demonstra amor, não vai conseguir viver o lado bom de cada um dos traços de caráter. Vai tornar a relação pesada, chata, cansativa e assim por diante. E o pior é que muitas vezes a pessoa já passou por isso em tantos relacionamentos que ela começa a acreditar que a vida 2 é assim mesmo, que não existe uma vida 2 diferente disso. Mas eu vou falar pra você, não é assim não. E se você gostou desse conteúdo, eu tenho um convite para fazer para você. Invista um tempo nisso.
Busque esse conhecimento seu e do seu parceiro como uma forma nova de olhar a relação de vocês. Tenha acesso ao quanto vocês têm de cada uma dessas sensações registradas no sistema nervoso de vocês e o quanto vocês são sensíveis a cada uma delas. Quando você tem esse mapa mostrando a intensidade dessas sensações, o seu mapa e o mapa do seu parceiro, por exemplo, você vai saber o que fazer com ele, o que não fazer. Você vai conseguir se comunicar com ele para falar de coisas que ele faz que você não gosta, porque isso mexe com você de acordo com a intensidade dessas emoções. E acima de tudo, vocês vão conseguir encontrar juntos um jeito de conviver onde um não esteja pisando no calo emocional do outro, naquelas dores que vêm desde o útero da mãe. Isso vai fazer com que você consiga preservar os seus sentimentos, as emoções e as expectativas da pessoa com quem você escolheu dividir a sua vida. E o mais interessante ainda, vocês vão poder demonstrar amor de um jeito que o outro perceba e a relação de vocês vai estar muito mais bem cuidada. Esse é um conhecimento que pode salvar a sua relação, que pode mostrar para vocês como duas pecinhas diferentes podem funcionar muito bem, que elas têm encaixe a partir do momento que vocês sabem como vocês funcionam. E se você se identificou com o que eu trouxe aqui e quer saber mais sobre isso, você precisa saber o quanto você tem de cada um dos traços de caracteres registrados na sua mente. Recentemente, revistas como a Veja, Exame, Infomoney têm trazido o quanto a análise corporal está revolucionando o mercado mundial de desenvolvimento humano. São mais de 250 mil pessoas pelo mundo que já foram impactadas por essa ferramenta. E os 3 pesquisadores brasileiros que desenvolveram as técnicas, a abordagem e a ferramenta fundaram o Corpo Explica. E eu tenho a honra de ser uma das alunas, uma das analistas formadas por essa escola. Eu sou treinada e autorizada para aplicar a ferramenta Mapa de Caracteres, que é através dela que a gente vai saber o quanto você tem de cada um desses traços de caráter na sua mente. A análise pode ser feita por videoconferência, pode ser feita presencialmente, pode ser feita por foto, e você vai ter acesso a esse mapa para você ao final da análise. Então, na análise individual, eu explico para você como é que os seus traços funcionam, quais são os seus conflitos, quais são suas dores, quais são os seus recursos. Eu te dou uma devolutiva muito legal. E quando a gente vai trabalhar com o casal, a gente fecha o pacote para o casal, como é que eu faço? Então, faz primeiro a análise de um, depois a análise do outro, separadamente. E aí, num terceiro encontro, a gente faz um mapa de caracteres combinado. A gente vai pegar os 2 mapas e combinar. E aí, a gente vai avaliar quais são os pontos de conflito e quais são os pontos de impulso, que muitos casais nem usam porque nem sabem que existem. Para você agendar a sua análise comigo, basta você me mandar uma mensagem inbox, um direct, ou entrar em contato comigo através do meu celular, o link está na bio. Vai ser um prazer poder atender você, vai ser muito rico levar você e o seu par para esse nível de profundidade de conhecimento um do outro. E independente da fase que vocês estiverem vivendo no relacionamento, pode ser feito por casais de namorados, marido e mulher, casais heterossexuais, casais homossexuais, casais que não têm filhos, casais que têm filhos. Funciona para todo mundo, não tem diferença, porque é a mente. O mundo emocional que você tem registrado no seu sistema nervoso define como a sua mente funciona e como você vai levar os seus relacionamentos, a sua vida amorosa, a sua vida afetiva. O seu corpo é um reflexo do tipo de mente que você tem. E eu posso te ajudar a entender o que você precisa fazer para salvar o seu relacionamento ou construir um relacionamento novo, muito melhor do que o que você já teve então até aqui. Depois que você fizer a análise, você vai perceber como as suas escolhas serão muito mais rápidas, você vai se sentir muito mais seguro e, é claro, o seu relacionamento pode atingir um outro nível de felicidade. Então, agenda um contato comigo, eu posso te ajudar.
A análise é super rápida, pode ser feita com roupa normal e os resultados vão te surpreender com certeza. Aguarde seu contato. Até!